Vamos aos filtros. Então, coloquei aqui um painel, né? Chamei de frame filtro, né? Aqui um título só para dizer que são os filtros. Esse botão vou explicar depois, para resetar os filtros, mas vou explicar depois. Aqui também tudo com o nomezinho direitinho. Essa aqui chamamos de CX de caixa filtro F. Essa aqui de CX filtro região. Nós vamos colocar outras caixas de filtro, por exemplo, para poder filtrar por parte do texto o nome do município, mas para não ficar muita coisa, ficar meio enrolado de explicar, a gente vai começar com essas duas, mas eu prometo que depois vai ter mais caixinha. Dois detalhes ainda sobre essas caixinhas, né? Essas combo box. Primeiro, essa propriedade aqui, editable, coloque, ela não vem ticada, tem que colocar como ticada, né? Clicada, né? Assinalada, porque no programa a gente vai alterar o valor dela. E outra coisa, o texto inicial a gente coloca um hífen, tá? Um tracinho aqui, porque o hífen nesse tracinho aqui significa não selecionamos nada, não tem nenhuma região selecionada, não tem nenhuma UF selecionada. Ao rodar o programa, a gente vê que já começou a funcionar. Por exemplo, aqui estão todas as UF, mas se eu selecionar, sei lá, apenas a região sudeste, só vão aparecer as da região sudeste. E repara que agora, aqui ó, só tem os 1.668 municípios da região sudeste, você pode navegar entre eles. Tá? E se a gente selecionar um estado, né? Vamos pegar o Espírito Santo, por exemplo, os 78 municípios do Espírito Santo. E aí tem o problema de que aqui continua, mas poderia querer selecionar outras coisas, quero zerar isso tudo. Então, para zerar isso tudo, a gente cria um botãozinho aqui, ímpar, e voltamos ao início. Por que ele não foi para o último registro? Porque esse registro que estava existe, a gente quer manter nesse registro, mas, enfim, isso aí não é tão importante assim, é só para não sair do registro que o usuário estava, se for possível, porque às vezes ele vai acionar um filtro que o registro não está, e aí a gente joga lá no final. Então o limpa leva tudo de volta, zera todas as caixinhas. Vamos ver como isso funciona. Tá, então, aqui, né, colocamos o sinal, né, de CX filtro região e CX filtro F. Vamos para a região. Então vou botar aqui uma parada, um ponto de interrupção, né, para a gente poder, um break, para a gente poder olhar o que acontece exatamente. Quando a gente selecionar alguma coisa na caixa, ele vai acionar esse sinal aqui, né? E vai conectar a esta rotininha. Essa rotininha aqui, na verdade, vai mandar para filtragem, para a rotina de filtragem de município, que a gente ainda não mostrou. Vamos fazer isso. Então chegamos, selecionamos uma região, tá? Ó, o programa está ali parado. Vamos lá. Tá? Aqui. E nós vamos dar o F11, entrou na filtragem de município. E ele envia quem foi clicado, qual a caixinha, né? A gente dá um nome para isso, né? Manda um texto para a gente saber qual caixinha que o usuário escolheu. Então, região, né? E a primeira coisa que a gente testa é se isso veio de um filtro anterior que estava totalmente vazio, né? Porque se veio de um filtro que estava totalmente vazio, o cara saiu filtrando coisas incompatíveis, né? Sei lá, vai filtrar tudo que uma letra, uma combinação de letras A, B, C, D, E, não existe nenhum município assim. Então vai ficar vazio o dicionário, né? Que é aquele que a gente viu nos vídeos anteriores, que tem a lista dos municípios atualmente. Então, né, se o filtro tiver tudo em branco nos registros, aí, né, o registro atual tem que ser um registro em branco, né? Muito bem. Se não, né,
Vamos lá. Muito bem. Agora vamos pegar quais registros satisfazem a gente. Então vamos começar com o dicionário vazio, né? No momento ele tem todos, até porque nada foi filtrado ainda, né? Mas conforme o programa é usado, isso aí varia, né? Muito bem, então, bem, agora vamos pegar o que está escrito nas caixinhas de filtro e vamos botar nessas variáveis. Na caixinha de filtro F está aquele tracinho, né? Nada foi selecionado. E na de região, opa, região sudeste, foi o que o usuário selecionou. Bom, e agora nós vamos fazer a varredura de todos os municípios, ou seja, daquele que foi daquela lista que veio lá do Firebase e que tem todos os municípios. E vamos ver quais satisfazem os critérios que estão nas caixinhas. Haverá mais filtros, mais caixinhas, né? Por enquanto só temos esses dois. E a gente começa dizendo que, em tese, a gente quer o registro, né? A gente diz que ele vai ser aprovado verdadeiro, né? E vamos tentar rejeitar ele, ver se algum dos critérios das caixinhas dizem, algum dos critérios pode dizer que ele filtro da unidade da federação. Como está com um tracinho, eu não estou filtrando por isso, né? Então, ele só vai dizer que não está aprovado esse registro, né? Nesse caso, se apenas se não tiver tracinho. E, além de não ter tracinho, né, tem que coincidir, né, com a unidade da federação. Nesse caso, não tem nem como comparar, né? Então, vamos olhar a região log, vai dizer, ó, aprovado é falso, tá? E por que aprovado é falso agora, né? Porque o que está na caixinha do filtro da região não coincide com esse registro. Né? Esse registro é Distrito Federal. Então, como deu false, o aprovado vai ser false, o que ele vai fazer? Ele vai seguir, senão ele pegaria e colocaria o registro na lista, né? que é a lista exibida no dicionário, né? De que município, certo? E depois, aqui a gente já passou, né? Que o programa já está aqui, depois que ele enche a lista com todo mundo, e a gente vai ver que todo mundo aqui é da região sudeste, né? Porque os outros foram rejeitados, certo? A gente sabe a posição do registro e tal, né? E ele vai fazer a apresentação, né? Então vamos lá. Né? E se ela tiver completamente vazia, a gente faz uma apresentação em branco, ou seja, coloca tracinho em todos os resultados, né? Se não, caixinhas. No caso, no momento só tem duas, vai ter mais, mas nós vamos até lá. Vamos mostrar como funciona a rotina, que é mais fácil justamente com duas caixinhas. Né? E aqui o que vai ser apresentado na lista, na combo box de unidade da federação e o que vai ser apresentado na combo box da lista de regiões. A gente começa com nada, né? Vamos ver o que vai ser apresentado. E aí a gente vai percorrer todos os registros que foram selecionados para ver o que existe lá para colocar nessas caixinhas. Então, ele vai entrar, né, e vai verificar se esse registro, porque está andando por todos, né, está andando por todos os registros satisfeitos, né, se esse registro já está na lista, tá certo? Então, por exemplo, registro de UF, vamos dar uma olhada, qual é o estado? Minas Gerais. Ela está em branco, evidentemente, vamos botar na lista. Isso tem que entrar na combo box, né? Agora vamos fazer isso para região. Só que região, justamente, é a origem. A gente mandou esse parâmetro dizendo que foi a caixinha de origem. Então, e aí vai passar por todos os registros. Depois que acabar todos os registros, a gente vai ter a lista, no caso da unidade de federação. Só apareceram os estados da região sudeste, né? Por quê? Porque no dicionário, na lista de dicionários, só tem da região sudeste.
Não, a origem não é o F, e agora a gente pode o F, porque podia ter algum texto lá, aliás tem, né? No caso tem um tracinho, porque não foi feita uma seleção por ela. Mas às vezes a pessoa está fazendo vários filtros e tal, a gente vai sair preenchendo as caixinhas, né? Tem que manter o que está escrito nas caixinhas, né? E a gente tem que então saber o texto que tinha antes, porque agora a gente vai limpar a caixa. Tracinho, sempre tem que ter o tracinho, porque o cara pode querer depois selecionar uma coisa que não existe, né? E vamos pegar a lista que a gente vai colocar e vamos colocar em ordem alfabética. Vai acrescentar, são só 4. Colocar o texto que a gente gravou anteriormente, né, que era o tracinho, vamos escrever na caixinha esse texto. Podia ser que não fosse um tracinho, mas não. Então, finalmente, a gente passou por isso e está filtrado pela região. A gente pode agora, como exemplo, filtrar pela unidade da federação. Põe uma parada aqui e vamos pegar só os de Minas Gerais, né? Por que não escreveu? Porque o programa está rodando, né? A gente parou o programa, né? Aliás, não está, ele está parado para a gente mostrar o que acontece. Então, ele vai lá para filtragem, mesma coisa, ele atual, ele zera a lista e aí segue, né? Pega o que está nas caixinhas, passa por todo o banco de dados, supõe que está aprovado, se a pessoa escolheu alguma coisa, ele verifica se a coisa coincide, se não coincidir, não está aprovado, isso vai valer para cada caixinha, depois vai ter mais caixinhas, né? Vai ter as posições, então no final ele vai ter um dicionário só com Minas Gerais, né? Tá aqui, só tem Minas Gerais mesmo. Então, pega as posições, né? Qual é o último, quer dizer, tem 853 municípios, então, em Minas Gerais, né? E a posição, deixa eu ver se e ainda preenche as caixinhas de filtragem, vamos até lá, zera as listas do que vai ter nas caixinhas, percorre todos os registros selecionados, a lista de municípios selecionados, uma lista de dicionários. Se a origem, no caso a origem é o F, então ele não fará, né? Não vai mexer na combo, mas se for região, ele vai verificar se está na lista. A lista começa em branco, mas depois ela se prende conforme aí vai crescendo. Vai pular o F, ele vai limpar tudo, colocar todos os itens e pronto, né? Fez a lista para a região. Nesse caso agora só tem a região sudeste. E finalmente vamos usar esse botão limpa. Repara que só tem 853 municípios. E vamos voltar tudo ao que era antes. Então, apertando limpa, aqui o programa, ele parou aqui, quer dizer, aqui detectou, que foi apertado o botão BT filtro limpa, mandou para essa rotininha que está aqui em cima, né? E ele vai pegar todas as caixinhas, colocar um tracinho e depois vai mandar naturalmente atualizar essa filtragem. Então vai mandar filtrar, quando ele mandar filtrar e as caixinhas estiverem com nada, todos os registros serão aprovados e tudo reaparecerá. Vamos lá. Mandamos rodar, voltou tudo a tracinho. Então a gente pode chegar aqui, colocar a coisa, quando a gente limpar, volta tudo ao que era antes. Bem, esse método aí de filtragem, né, alguém poderia dizer, bom, mas seria melhor ter um banco de dados no SQL, sem a menor dúvida. Só que, para a gente ter um banco de dados que fique na internet e não um SQLite, por exemplo, que seja local e tal, e não depender de ninguém, ou a gente vai usar uma coisa que nem Firebase, ou a gente vai ter que ter um servidor. E eu não tenho como ter um servidor, o pessoal do trabalho não vai me deixar colocar isso na rede tão fácil assim, uma coisa desse tipo. Não essa que não serve para nada, é claro, né? É só um exemplo.
Então, isso aí é tudo em nome da independência, de conseguir fazer sozinho as coisas e fazer programinhas que sirvam para a gente, para os colegas, e nem sempre a gente vai conseguir se fazer da forma mais eficiente. Eu vou colocar as outras caixinhas, mas no próximo vídeo, porque senão realmente esse negócio vai ficando muito longo, né? Então até o próximo.